a tia Érica e hoje aqui no canal vou deixar uma história super legal para você. Mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho para não perder nada do que vai acontecer aqui, porque tem acontecido várias coisas legais toda semana. E deixe o seu like para que para o YouTube compreender que aqui no canal da tia Érica tem assuntos relevantes que vocês estão gostando de montar, tá bom? E o que mais? Se é bom, se gostou, compartilhe. Compartilhar com quem, tia Érica? Com quem você gosta, com pessoas que também amam as crianças, amam o Ministério Infantil, tá bom? Professoras, professores cristãos, fiquem à vontade. Olha, o canal da tia Érica está super diferente. A tia Érica montou uma parte ali só de playlists, onde você pode ali procurar com facilidade o assunto que te interessar. E vou deixar uma dica aqui para você sobre as dinâmicas. Tem uma playlist só de dinâmicas, com 20 dinâmicas. Não são dinâmicas aleatórias e nem aquelas que vai fazer você comprar um mundo para poder realizar. São dinâmicas com coisas que você tem em casa, coisas comuns. E todas com base bíblica, que é o mais importante para as crianças compreenderem a palavra do Senhor, tá bom? E aí, se inscreveu? Se inscreveu, vem pra história! Bom, a história de hoje, o tema é Jesus é meu amigo, aleluia, glória a Deus. As crianças precisam compreender que Jesus é amigo delas, que o Espírito Santo de Deus está com elas, não é isso? Então o tema de hoje é Jesus é meu amigo, Jesus escolhe os discípulos. Aonde está essa passagem, tia Érica, para eu ir lá igual os bereanos, conferir tudo? Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, né? Onde ele começa ali escolhendo 4 discípulos. E depois no capítulo 6, onde ele nomeia todos os discípulos ali, onde ele chama os discípulos, tá bom? Abriu sua Bíblia? Então vem pra história! Crianças, aonde Jesus estava, tinha poucas pessoas ou muitas pessoas? Bom, aonde Jesus está, sempre tem o quê? Muitas pessoas. Faz assim com a mão. Onde Jesus está, sempre tem muitas pessoas. Certa vez, a Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, vai dizer que Jesus estava à beira do mar da Galileia. Mas, tia Érica, na minha Bíblia está escrito Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré. Por que essa diferença? Então, são 3 nomes para o mesmo lugar, tá bom? Então, se tiver Mar de Tiberíades, Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, são o mesmo lugar, tá bom? Então, a Bíblia vai dizer que Jesus estava caminhando à beira do Mar da Galileia e que se formou ali uma grande multidão, não é mesmo? Como que é as mãozinhas? Uma grande multidão. Para Jesus falar sobre o reino de Deus para todas essas crianças, Jesus olhou ao seu redor, olha aí. Jesus olhou ao seu redor e viu que tinham 2 barcos vazios ali à beira do mar da Galileia, porque os pescadores daquele mar, os pescadores donos daqueles barcos, estavam à beira-mar, lavando as suas redes. As redes estavam vazias. Talvez eles já tinham vendido todos os peixes que haviam pego, né, durante a noite e estavam lavando as suas redes. Já estavam terminando ali o serviço, porque os pescadores pescavam na madrugada, no melhor momento de pescar. Então ele observou que os pescadores estavam ali lavando suas redes e que os barcos estavam desocupados. Então o que Jesus fez? Jesus pediu para Simão um barco. Assim, vou entrar aqui no seu barco, você me empresta seu barco? Né? Jesus ali pediu o barco emprestado para Simão, que logo após será chamado de Simão Pedro, não é isso? Pedro, ele pediu ali o barquinho de Pedro emprestado. Isso, Jesus pediu o barco de Pedro emprestado e começou a pregar sobre o reino de Deus, sobre
as pessoas se arrependerem, porque o reino de Deus estava próximo. E ali no barco, à beira-mar, Jesus estaria numa posição melhor para poder estar falando a essa multidão. Então, após isso, após ele dispensar a multidão, após ele pregar a palavra do Senhor, ele falou assim com Simão Pedro. Cadê o Pedro? Ana Eva. Então, Jesus falou assim com Pedro. Aleluia! Jesus falou assim com Pedro, ó. Pedro, pegue o seu barco, pegue ali o seu barco e volte lá para o mar, vai lá para a parte mais funda e lance as suas redes. Mas Pedro ficou sem entender nada. Faz aí cara de sem entender nada. Porque Pedro já tinha passado a madrugada todinha pescando e não pescou nada. Tanto que a palavra lá em Lucas vai começar com ele e seu irmão e Tiago e João lavando as redes. Lava a rede aí, Pedro. Mas Pedro ia brigar com Jesus? Não. Então Jesus falou assim, ó, pega o seu barco, vai lá para a parte mais profunda. Entra no barco, Pedro. Entra aí no barquinho. Vai lá para a parte mais profunda lá e lance a sua rede. Aqui a sua redezinha, ó. Vai lá e lance a sua rede. Pedro já tinha passado a madrugada inteira. Não só ele, mas André, Tiago, João já tinham passado a madrugada e não tinham pego nada. Mas Pedro obedeceu a palavra do Senhor. Vira de ladinho, Pedro. E foi lá jogar as redes. Isso! Parou um pouquinho. Fica paralisado aí que eu vou cortar o vídeo. E quando Pedro jogou a rede aonde Deus tinha mandado jogar, onde ele tinha mandado Pedro voltar lá. Quando Pedro puxou as redes, estava como, Pedro? Cheia de peixinhos. Aleluia, glória a Deus. Mas eram tantos peixes, a palavra de Deus vai dizer, que Pedro teve que chamar aquele outro barco que estava lá parado. Lembra que no início a tia Erika falou? Tem 2 barcos parados, então ele precisou chamar Tiago e João para ajudar ele com tantos peixes que tinham lá. Mas só daí que Pedro se deu conta do milagre que aconteceu. Pode sair do barquinho, Pedro. Pedro se deu conta do milagre que aconteceu, que estava acontecendo ali. E sabe o que aconteceu? Pedro se jogou aos pés de Jesus. Se joga aí, Pedro. Pedro se jogou aos pés de Jesus. Pode levantar, Pedro. E Pedro falou assim para Jesus: afaste-se de mim. Olha, Pedro falou assim para Jesus: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando Pedro teve a noção que ele vivenciou um milagre, porque ele tinha passado a madrugada inteira, não tinha pensado nada, né, Pedro? E quando ele viu que ele vivenciou esse milagre, ele se prostrou, porque ele estava diante do Filho de Deus e falou: afaste de mim, porque eu sou pecador. Então ele reconheceu que era pecador, e o pecado ele me afasta de Deus. É tudo que eu vejo, falo, escuto, faço que desagrada ao Senhor. Mas Jesus falou assim: não tenha medo, porque as pessoas se acabavam ficando com um pouco de medo de Jesus, das coisas, dos milagres que ele fazia. Não tenha medo, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Então essa foi a história de hoje. Vai lá, Pedro. Tchau, Pedro. Então, Jesus
ali naquele instante falou com Simão Pedro que ele seria agora pescador de homens. E aqueles 4 homens que estavam ali, que tinham vidas normais igual a mim e a você, Deus não pegou pessoas especiais, Ele pegou pessoas comuns que estavam fazendo coisas comuns do cotidiano igual a mim, igual a você. Então ali foi o primeiro chamamento, né, de Simão Pedro, de André seu irmão e de Tiago e João, que também eram filhos de Zebedeu, que eram irmãos. Então ali foram os primeiros 4 que foram chamados. Depois aí, decorrendo os capítulos, lá no capítulo 6 ainda no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, vai dizer que Jesus foi ao monte orar. Observe que todas as decisões, das escolhas, Jesus ele foi no monte orar, ele orou, ele não pegou qualquer pessoa assim sucessivamente, não, ele orou na escolha dos 12 discípulos, e depois que ele orou, ele chamou e ele escolheu os 12 discípulos, aleluia, glória a Deus. E Jesus não só chamou esses discípulos, Ele chama a mim e a você também, porque Deus chama pessoas comuns, Deus chama crianças comuns. Às vezes as crianças podem pensar que elas não são escolhidas por Deus, que precisa ser grande para ser escolhido por Deus, mas não. Elas são especiais, cada criança é especial. Deus cuida de cada uma delas. O Salmo 139, no versículo 16, vai dizer que Deus estava com você antes mesmo que a sua mãe soubesse que ela estava com você em seu ventre. Quando você ainda estava ali no óvulo sendo fecundado, Deus já estava com você, criança. E só depois de um tempo, nem foi na 4ª semana que a mamãe descobriu, muitas mamães descobrem depois de bastante meses, bastante semanas, mas Deus já sabia, porque lá no versículo 16, a partir do versículo 16, vai dizer que Deus conhece a sua história. Antes da sua história ao menos existir aqui na Terra, Ele já tinha escrito no seu livro. Olha que lindo, olha que cuidado do Senhor Deus com você. E as semanas foram passando, a mamãe e o papai descobriram que tinha um bebezinho dentro lá da barriguinha dela. E a família foi esperando, vendo lá no ultrassom o bebezinho, vendo cada mês, cada coisa que acontecia, cada crescimento. Olha que lindo cada detalhe. E o tempo foi passando, a mamãe esperando, até que chegou o momento da princesa, do príncipe nascer. Ah, mas o Senhor Deus já conhecia. Mesmo a mamãe esperando, tendo que esperar aí 39 semanas, mas o Senhor Deus já conhecia essa princesa, já conhecia esse príncipe. Aleluia, glória a Deus, você é escolhido. Você é cuidado por esse Deus maravilhoso. Ele conhece seu pensamento. O Senhor Deus, Ele sabe, antes mesmo de você abrir sua boca, seus lábios para falar, Ele já sabe qual palavra você vai falar. Não tem como se esconder desse Deus, mesmo que você pense. Você pode esconder da mamãe, esconder do papai, esconder coisas das pessoas que te amam, mas esconder coisas desse Deus, você não consegue, crianças. Então, isso nos serve de 2 coisas. Esse cuidado de Deus, que Deus nunca vai nos abandonar, Ele nunca nos abandonou desde o ventre da mamãe. Ele estava ali, mesmo nós ali no escuro, mesmo nós ainda sendo surpresa, a mamãe ainda não sabia, Deus já sabia. Deus já sabia como iríamos ser, lourinhos, cabelo castanho, cabelo cacheadinho, lisinho. Ele já sabia. E isso nos serve de 2 coisas. Ou de consolo nos momentos que nós nos sentimos sozinhos, mas vamos saber hoje, estamos sabendo hoje que não estamos sozinhos, ou também de aviso. Reflita aí, pensa na sua mente, no seu coração, faz uma vasculha em seu coração. Será que você tem tentado esconder alguma coisa desse Deus? Então pense aí, peça desculpa a Deus, peça perdão a Deus e venha para os braços dele, tá bom? Ele te ama. Bom, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, tá bom? Ó, beijo no coração, graça e paz.